Tem um instante que não faz barulho, que ninguém aplaude e que ninguém percebe, exceto ela. É o momento exato em que uma mulher, cansada de mendigar afeto, olha para si mesma com novos olhos. Não porque alguém a valorizou, mas porque ela finalmente se viu. Não tem discurso, não tem plateia, só tem um cansaço de se doar demais, de tentar ser suficiente, de esperar ser escolhida como se isso fosse sinônimo de amor. E quando esse instante chega, ela não grita, ela não briga, ela apenas muda, silenciosamente, definitivamente. Você talvez não saiba dizer o dia exato em que começou, mas se já passou por isso, você sabe exatamente do que estou falando. Esse vídeo é sobre esses momentos secretos e transformadores. Momentos que não ganham likes, nem elogios, mas que reescrevem a história de uma mulher por dentro. Hoje você vai entender os 6 instantes que mudam tudo, porque são eles que mostram que ela não quer mais ser escolhida. Ela quer se escolher, e quando ela faz isso, nada mais tem o poder de derrubá-la. Depois de tanto tempo esperando por alguém que a visse como ela percebe que passou anos tentando ser a escolha de quem nem sequer a enxergava de verdade. E é nesse instante que tudo começa a mudar. Não há uma data exata, mas há um sentimento muito claro. Cansei. Ela não grita. Ela não bate a porta. Ela apenas vai se retirando. Primeiro da necessidade de ser aceita, depois da vontade de agradar. Por fim, da ilusão de que amor é sobre insistir. Momento 1. Quando ela para de correr, atrás de quem sempre a faz duvidar de si mesma. No começo, ela ainda se culpa. Acha que está sendo impaciente, que deveria dar mais uma chance, que talvez o problema seja ela. Mas é sempre assim. Ela fala e não é levada a sério. Ela chora e ouve que está exagerando. Ela pede cuidado e recebe desprezo disfarçado de frieza racional. E então, um dia comum, depois de mais uma conversa vazia, ela sente o corpo todo cansado. Mas não é físico. É um cansaço emocional de tentar explicar o óbvio. E pela primeira vez, ela não manda mensagem, não tenta consertar, não pergunta se ele está bem. Ela simplesmente se recolhe. Nesse momento ela não pensa: quero que ele sinta minha falta. Ela só pensa: eu não mereço isso. E é aí que nasce a virada. Ali ela entende que quem me faz duvidar de mim não merece espaço dentro de mim. Ela não implora mais para ser escolhida. Ela para de correr e começa pela primeira vez a andar na direção oposta, a dela. Momento 2. Quando ela não sente mais vontade de se explicar para ser aceita por muito tempo, ela tentou traduzir sua dor para que os outros entendessem. Tentou ser gentil mesmo quando estava em pedaços. Tentou parecer forte para que não a abandonassem. Ela dizia: está tudo bem, com os olhos cheios de lágrimas, e sorria para que ninguém se afastasse. Mas ninguém via o esforço. Ninguém escutava os silêncios. Só exigiam mais dela, mais calma, mais paciência, mais justificativas. Até que um dia, ela escuta algo dentro de si mesma. Você não precisa explicar quem você é para quem só quer controlar como você deveria ser. Nesse dia, ela para de tentar agradar, para de se desculpar por sentir, para de traduzir sua essência para quem só está tentando editá-la. Ela diz não sem peso, ela some sem culpa, ela recusa convites sem longas justificativas. E algo mágico acontece. Ela começa a ser respeitada, porque quem tem respeito por si mesma impõe um tipo de presença que não precisa de barulho. Esse é um dos momentos mais libertadores, quando ela entende que não deve mais nada a ninguém, exceto a si mesma. Esses 2 primeiros momentos são como uma rachadura de luz na parede da velha versão dela. Ela ainda está em processo, mas o processo já começou. A mulher que passou anos tentando caber, agora está se ampliando. E tudo isso porque ela finalmente está se escolhendo. Ela já não precisa levantar a voz, nem pedir atenção.
nem repetir o que sente como se estivesse tentando convencer alguém. Agora, o silêncio dela diz tudo. E o que esse silêncio carrega não é frieza, é história, é memória, é a soma de todas as vezes em que ela falou e não foi ouvida, de todas as tentativas de ser compreendida, onde só recebeu julgamento, de cada momento em que implorou por reciprocidade e só encontrou presença parcial. Esse silêncio não é vazio, ele é cheio, cheio da consciência que só vem depois que uma mulher se cansa de ser interrompida, distorcida ou ignorada. É quando ela para de se defender, para de implorar e começa, finalmente, a se preservar. Momento 3. Quando ela percebe que não precisa deixar portas abertas para quem nunca soube entrar durante muito tempo, ela manteve vínculos invisíveis com pessoas que já tinham mostrado que não sabiam ficar. Deixava a porta entreaberta, não por fraqueza, mas por esperança. Esperança de que, um dia, aquela pessoa voltasse e fosse diferente. Ela pensava, talvez agora ele tenha entendido. Talvez agora ele tenha percebido o que perdeu. Talvez agora ele me veja de verdade. Mas o tempo foi mostrando que não era uma questão de tempo. Era uma questão de padrão. E o padrão era esse. Ele ia embora e voltava quando queria. E ela estava sempre lá, esperando, acreditando, oferecendo um espaço que ele jamais valorizou. Ela chamava isso de paciência, de amor incondicional, de maturidade. Mas um dia ela acorda diferente. É sutil, mas definitivo. Ela lê a mesma mensagem de sempre, mas sente outra coisa. Ela escuta aquela voz conhecida e não sente mais a mesma urgência de responder. Ela se lembra do passado e, pela primeira vez, sente alívio por ter se afastado. E nesse instante ela entende. Não dá mais. Não dá mais para ser abrigo de quem só vem se esconder. Não dá mais para ser espera de quem nunca soube chegar. Não dá mais para fingir que aquilo era amor, quando na verdade era um ciclo de dor disfarçado de apego. Então, ela fecha a porta, sem drama, sem aviso, sem precisar explicar. Apenas fecha e respira fundo como quem, enfim, volta para casa. Esse é o tipo de momento que redefine uma mulher, porque ele não é impulsivo, é consciente, é maduro, é o resultado de tudo o que ela viveu, sentiu, perdoou e, por fim, superou. A partir daqui, o coração dela começa a bater num novo ritmo. Ela se percebe mais leve, mais em paz, mais firme. Ela não precisa mais saber se ele vai voltar, porque agora ela não está mais lá. E quando alguém pergunta o que aconteceu, ela responde com um sorriso sereno. Hoje eu me escolhi. Essa frase não vem como vingança, não vem para provar nada para ninguém. Ela é um sussurro de liberdade, um lembrete de que ela, finalmente, saiu da fila de espera do amor alheio. E isso muda tudo. Esse terceiro momento marca o início da verdadeira reconexão. Ela não está mais tentando se convencer de que merece amor. Ela sabe que merece. E por isso, não aceita mais migalhas emocionais, nem histórias repetidas, nem promessas vazias. Ela aprendeu, talvez da forma mais dolorosa, que portas abertas demais só trazem correntes frias, e que presença não é só estar, é se comprometer. Agora, ela caminha com os pés firmes, não por arrogância, mas por dignidade. Ela ainda tem sentimentos, ainda sente saudade, mas não volta para onde se perdeu. Ela pode até lembrar com carinho de quem foi importante, mas jamais se diminui para caber de novo onde já foi descartada. E essa postura, essa presença, faz com que o mundo a trate de outro jeito, porque ela não exige respeito, ela emana respeito. E isso assusta quem só sabia se aproximar pela fragilidade, mas encanta quem reconhece a força de uma mulher que se encontrou. Ela pensava, talvez agora ele tenha entendido. Talvez agora ele tenha percebido o que perdeu. Talvez agora ele me veja de verdade. Mas o tempo foi mostrando que não era uma questão de tempo. Era uma questão de padrão. E o padrão era esse. Ele ia embora.
e voltava quando queria. E ela estava sempre lá, esperando, acreditando, oferecendo um espaço que ele jamais valorizou. Ela chamava isso de paciência, de amor incondicional, de maturidade. Mas um dia ela acorda diferente. É sutil, mas definitivo. Ela lê a mesma mensagem de sempre, mas sente outra coisa. Ela escuta aquela voz conhecida e não sente mais a mesma urgência de responder. Ela se lembra do passado e, pela primeira vez, sente alívio por ter se afastado. E nesse instante ela entende. Não dá mais. Não dá mais para ser abrigo de quem só vem se esconder. Não dá mais para ser espera de quem nunca soube chegar. Não dá mais para fingir que aquilo era amor, quando na verdade era um ciclo de dor disfarçado de apego. Então, ela fecha a porta, sem drama, sem aviso, sem precisar explicar. Apenas fecha e respira fundo como quem, enfim, volta para casa. Esse é o tipo de momento que redefine uma mulher, porque ele não é impulsivo, é consciente, é maduro, é o resultado de tudo o que ela viveu, sentiu, perdoou e, por fim, superou. A partir daqui, o coração dela começa a bater num novo ritmo. Ela se percebe mais leve, mais em paz, mais firme. Ela não precisa mais saber se ele vai voltar, porque agora ela não está mais lá. E quando alguém pergunta o que aconteceu, ela responde com um sorriso sereno. Hoje eu me escolhi. Essa frase não vem como vingança, não vem para provar nada para ninguém. Ela é um sussurro de liberdade, um lembrete de que ela, finalmente, saiu da fila de espera do amor alheio. E isso muda tudo. Esse terceiro momento marca o início da verdadeira reconexão. Ela não está mais tentando se convencer de que merece amor. Ela sabe que merece. E, por isso, não aceita mais migalhas emocionais, nem histórias repetidas, nem promessas vazias. Ela aprendeu, talvez da forma mais dolorosa, que portas abertas demais só trazem correntes frias. E que presença não é só estar, é se comprometer. Agora, ela caminha com os pés firmes, não por arrogância, mas por dignidade. Ela ainda tem sentimentos, ainda sente saudade, mas não volta para onde se perdeu. Ela pode até lembrar com carinho de quem foi importante, mas jamais se diminui para caber de novo onde já foi descartada. E essa postura, essa presença, faz com que o mundo a trate de outro jeito, porque ela não exige respeito, ela emana respeito. E isso assusta quem só sabia se aproximar pela fragilidade, mas encanta quem reconhece a força de uma mulher que se encontrou. E o mais curioso desse instante é que ninguém percebe por fora. Ela continua indo trabalhar, continua respondendo mensagens, continua sendo gentil com quem cruza o caminho dela. Mas algo profundo já mudou por dentro, porque agora ela observa. Ela não se joga mais. Ela não se entrega ao primeiro afeto que parece acolhedor. Ela espera. Não porque está desconfiada, mas porque está curada. E quem se cura aprende a filtrar. Ela começa a reparar em coisas que antes passavam batido. Na pressa com que alguém responde uma mensagem, no jeito como a escutam ou não escutam, na forma como a olham quando ela se cala, no tom que usam com ela, na presença que oferecem ou na ausência que tentam disfarçar com palavras doces. E nesse processo de observação, ela vai se retirando, com elegância, de tudo que não é verdade, de tudo que machuca de forma sutil, de tudo que mina sua força, de tudo que exige explicações demais. Agora, ela está diferente. E quem convivia com sua antiga versão começa a sentir. Alguns estranham, outros reclamam, alguns tentam fazer ela voltar para o papel antigo. A mulher que aceita tudo, que sempre perdoa, que nunca reage. Mas ela não reage mesmo. Ela simplesmente não volta. Porque ela sabe, voltar para o que te feriu é como pedir mais do mesmo disfarçado de segunda chance. E ela não está mais disposta a pagar esse preço. Porque se custar a paz dela, não vale. Se custar a dignidade dela, não serve. Se custar a verdade dela, não é amor, é controle,
é carência, é repetição. E ela já se cansou de repetir lições que já entendeu. Tem algo de sagrado nesse processo, porque escolher a si mesma, depois de tantos anos escolhendo os outros, é um ato de coragem, é um renascimento. Ela começa a reconstruir sua vida em silêncio, mas tudo nela começa a brilhar de um novo jeito. O olhar dela ganha firmeza, o corpo dela muda a postura, as palavras dela carregam mais peso, e a ausência dela começa a doer em quem só a valorizava quando era tarde demais. Não porque ela quer causar esse efeito, mas porque é impossível não sentir a falta de alguém que, um dia, foi luz demais, e agora é apenas distância. E é assim que ela aprende a honrar sua própria presença. Ela não aceita mais convites que a colocam em segundo plano. Não insiste em quem hesita. Não disputa espaço no coração de ninguém. Agora, ela é inteira. E quem quiser ficar, precisa vir inteiro também. Porque essa mulher já não sabe mais amar pela metade. Já não sabe mais fingir que está tudo bem. Já não sabe mais silenciar sua verdade para ser aceita. E essa mudança assusta. Assusta porque ela não precisou de escândalo para partir. Não precisou fazer escândalo para impor limite. Não gritou para ser ouvida. Ela apenas se retirou. E o mundo ficou em silêncio depois disso. Porque o vazio que ela deixou era do tamanho da presença que ela sempre teve. E quando ela diz, hoje eu me escolhi, não é só uma frase. É a tradução de tudo o que ela sentiu, sobreviveu e aprendeu. É o grito interno que ninguém ouviu. É o abraço que ela mesma se deu. É a mão que ela estendeu para si, no momento em que percebeu que ninguém viria salvá-la. E a verdade é essa. Ela não foi salva. Ela se salvou. Ela desatou os nós, fechou os ciclos, curou o que nem sabia que ainda doía. E agora, segue com outra alma, outro corpo, outro olhar. E quem a encontra pela frente pode até não entender de onde vem tanta firmeza. Mas ela sabe. Ela sabe o quanto doeu chegar até aqui. Ela sabe o que precisou perder para se reencontrar. Ela sabe quantas noites em silêncio foram necessárias para aprender a escutar a si mesma. E por isso, não volta atrás. Porque agora ela tem algo que antes não tinha. Clareza. E quando a mulher ganha clareza, ela se torna perigosa para tudo que antes a manipulava. Para tudo que antes a fazia duvidar de si mesma. Para todo relacionamento que dependia da insegurança dela para funcionar. Esse é o poder da escolha. Mas não a escolha de um outro alguém. A sua própria escolha. O momento em que ela se escolhe não é um instante qualquer. É um divisor de águas. É o início de um novo ciclo. É o fim da mulher que se adaptava e o nascimento da mulher que se posiciona. E talvez, enquanto você escuta tudo isso, seja a sua vez de sentir também. Talvez seja hoje o seu dia de respirar fundo e dizer: hoje eu me escolhi. E isso por si só já muda tudo. Às vezes o que mais machuca não é o fim de um relacionamento. É o momento em que ela percebe que passou tempo demais tentando provar o seu valor para alguém que nunca olhou com profundidade para quem ela era. Ela lembra das vezes em que preparou surpresas para receber frieza, das mensagens longas enviadas e das respostas curtas recebidas, do esforço para manter a conexão viva, enquanto a outra pessoa só participava quando era conveniente. Esse momento chega como um sussurro no coração dela, sem drama, sem explosão, apenas um entendimento silencioso. Se eu preciso me esforçar tanto para ser amada, talvez isso nunca tenha sido amor, e isso muda tudo. Momento 4. Quando ela percebe que está mais feliz sozinha do que quando tentava ser amada. Essa virada é quase sempre inesperada. Ela não acorda um dia e diz: não preciso mais de ninguém. É o contrário. Ela acorda e percebe que pela primeira vez em muito tempo não sente falta de ninguém. Ela se olha no espelho e se reconhece. Se sente em paz. Se sente inteira. E mais do que isso, se sente leve. Ela já não está presa àquela sensação constante de estar tentando manter alguém por perto. Ela não está mais se perguntando o que poderia fazer de diferente.
Não está mais competindo por atenção com o celular de ninguém. Não está mais perdendo noites pensando no que fez de errado. Ela simplesmente não está mais naquele lugar emocional. E aí ela entende. Estar sozinha não é solidão. Solidão é estar com alguém e se sentir invisível. E ela se sentiu invisível por tempo demais. Ela caminhou ao lado de pessoas que não sabiam o que fazer com a sensibilidade dela, que tratavam a profundidade dela como drama, que confundiam o amor que ela oferecia com carência, quando na verdade era presença, era entrega. E agora, ela descobre o prazer de tomar café sozinha, de sair sem ter que avisar nada para ninguém, de dormir sem esperar uma mensagem que talvez nunca chegue, de rir sem medo de parecer intensa demais, de viver sem ter que editar a própria essência. E é nesse espaço de tranquilidade interior que ela começa a se reconstruir. Não é sobre virar uma mulher inacessível, é sobre perceber que ela nunca mais vai implorar por carinho, nunca mais vai se fazer pequena para agradar, nunca mais vai fingir estar feliz só para manter alguém confortável. Ela não se vinga, ela não provoca, ela apenas vive melhor. E isso, por si só, é um grito de liberdade. A mulher que se sentia apagada dentro de relações mal resolvidas, agora brilha sozinha. Não porque alguém a iluminou, mas porque ela acendeu a própria luz. E essa luz é firme, é madura, é serena. Ela percebe que já não responde mais com urgência, que sua presença é seletiva, que sua energia é valiosa e que seus sentimentos são preciosos demais para serem desperdiçados em quem só sabe sugar. Ela aprendeu. Na dor, sim, na decepção também, mas aprendeu. E o mais bonito é que agora ela não está com pressa. Ela não precisa provar nada. Não sente necessidade de se expor o tempo todo. Ela está plena em sua própria companhia. Isso não significa que ela fechou o coração, mas significa que o coração dela agora tem senha. E não é qualquer sorriso que destrava. É presença verdadeira, é consistência, é cuidado. Ela quer parceria, não alguém para completar o vazio, porque ela já se completou e só vai aceitar ao lado quem souber somar. Esse quarto momento é o mais silencioso e o mais transformador, porque ninguém vê quando acontece, mas ela sente. Sente quando está deitada à noite e não sente mais angústia. Sente quando escuta a própria risada e percebe que é de verdade. Sente quando passa por lugares que antes doíam e agora não doem mais. Ela não se tornou fria, se tornou criteriosa. Ela não ficou difícil, ficou seletiva. Ela não está na defensiva, está em paz. E essa paz não veio de fora, veio de dentro. Depois de tantos choques, tantos silêncios, tantas despedidas que ela mesma fingia não ver. Agora ela vê. E por ver, ela escolhe. Escolhe quem entra. Escolhe o que merece. Escolhe onde vale a pena. E acima de tudo, escolhe a si mesma. Esse é o instante que realmente muda tudo. Porque a mulher que descobre que está melhor sozinha não se contenta mais com companhia pela metade, com presença ausente, com promessas que nunca se cumprem. Ela aprendeu a diferença entre presença e distração, entre cuidado e controle, entre paixão e pressa. E agora ela só aceita o que tem raiz, o que tem verdade, o que tem propósito. O que não tem, ela agradece e deixa ir, sem peso, sem drama, porque já não é sobre o outro, é sobre ela. Tem um momento em que a mulher entende que algumas batalhas nunca deveriam ter sido travadas, não por falta de força, mas porque foram lutas solitárias. Ela percebe que passou tempo demais insistindo em algo que só existia porque ela sustentava sozinha. E nesse instante, ela não sente raiva, ela sente lucidez. Ela não quer mais provar que merece ficar, não quer mais mostrar que vale a pena, não quer mais ser lembrada. Ela quer ser sentida. E quem precisa ser lembrado de sua presença nunca a enxergou de verdade. É nesse ponto que ela para de correr atrás, para de dar murro em ponta de faca emocional
E finalmente se senta, se escuta, se acolhe. Esse é o início de um novo capítulo. Porque quando a mulher para de lutar por quem nunca lutou por ela, toda a energia que ela gastava para ser aceita, agora volta para ela mesma e tudo muda. Momento 5. Quando ela percebe que algumas pessoas nunca a mereceram, só a usaram emocionalmente, é duro aceitar. Mas tem gente que nunca amou, apenas se alimentou da presença dela, do afeto dela, da segurança emocional que ela oferecia, da forma como ela acolhia até as partes que ninguém mais suportava ver. E por um tempo, ela confundiu isso com amor, porque ele dizia, não sei o que seria de mim sem você. Porque ele voltava sempre que as coisas iam mal, porque ele se abria com ela de um jeito que não fazia com ninguém. Mas um dia ela acorda e vê a verdade de frente. Ele nunca esteve ali por ela. Ele estava ali por ele. Ela era um refúgio, o apoio, o colo, a âncora. Mas quando ela precisava ser cuidada, ele não sabia como ficar. Sumia, ficava frio, desdenhava da dor dela. Dizia que ela era sensível demais. E ela acreditou nisso por muito tempo. Achou que estava errada por sentir tanto, por se entregar demais, por querer mais do que o mínimo. Mas a verdade é que ela só queria reciprocidade. E isso nunca veio. Então, quando ela enxerga essa realidade, ela não discute, ela não cobra. Ela apenas se retira com dignidade. Porque o que ela oferecia era raro. E o que ela recebia era migalha emocional travestida de presença. Ela entende que o amor que merecia não precisava ser forçado, não deveria machucá-la tanto. E a mulher que entende isso nunca mais aceita menos do que verdade. Ela deixa de tentar explicar, deixa de tentar ensinar, deixa de carregar o outro nos ombros emocionais. E nesse momento, algo muda no corpo dela. Ela sente como se estivesse devolvendo todos os pesos que não eram seus, todas as dores que tentou curar no outro, toda a culpa que carregou por querer ser amada. Agora ela está leve. Não porque esquecer foi fácil, mas porque não carregar mais aquilo se tornou vital. Bônus especial. Quando ela descobre que não precisa ser dura para ser respeitada. Muita gente acha que para uma mulher ser respeitada, ela precisa endurecer, ficar fria, cortar todos os laços, desacreditar do amor. Mas essa mulher aprendeu diferente. Ela entendeu que o respeito verdadeiro não vem da rigidez, vem da coerência, vem da calma que ela sustenta quando diz não, vem do olhar firme com que ela sai de onde não é valorizada, vem do silêncio que ela usa para se proteger, não para punir. Ela continua amorosa, mas agora com limites. Ela continua sensível, mas agora com critério. Ela continua aberta, mas não se entrega mais para quem não mostra profundidade. Ela percebe que não precisa levantar a voz, basta se levantar, e que o maior respeito que ela pode ensinar ao mundo é o respeito que ela demonstra por si mesma. É isso que impõe presença, é isso que silencia abusos, é isso que transforma a energia de qualquer ambiente que ela pisa. Não é o tom da voz dela, é o tom da alma. Agora ela emite algo que ninguém consegue ignorar. Ela sabe quem é, e não está mais à venda. Esse é o tipo de mulher que assusta quem está acostumado com a disponibilidade emocional sem limites. Mas ao mesmo tempo, ela encanta. Encanta porque carrega uma beleza que não está na aparência, mas na atitude. No jeito como ela não precisa dizer, eu mudei. Porque todo mundo sente isso ao redor dela. A verdade é que a mulher que já foi usada emocionalmente e mesmo assim escolheu não se endurecer, mas se fortalecer com ternura, carrega uma força que nenhuma dor consegue quebrar. Ela ainda ama, mas agora ela ama com consciência, e isso a torna incomparável. Tem um dia em que ela acorda e não sente mais dor onde antes havia ferida. Ela não sabe dizer exatamente quando isso aconteceu, só sabe que doeu por tanto tempo, que agora o alívio parece até estranho. Mas não é que ela esqueceu, ela apenas se transformou.
Ela não carrega mais o mesmo olhar de antes. Agora seus olhos são espelho de alguém que voltou para dentro de si. Ela não espera mais ser reconhecida, porque ela já se reconhece. Ela não busca mais sinais no outro. Ela aprendeu a confiar na própria intuição, e essa nova versão dela já não cabe mais nos mesmos espaços. Ela se tornou uma mulher que ninguém alcança mais, pelo medo, pela culpa, pela manipulação ou pelo costume. Momento 6. Quando ela se torna a mulher que teria precisado ser no passado. E hoje é sua própria proteção. Esse é o último instante, e talvez o mais profundo. Ela olha para trás e reconhece a mulher que um dia implorou por atenção. A mulher que se calava para não incomodar. A mulher que aceitava pouco com medo de perder tudo. A mulher que confundia a ausência com destino. A mulher que perdoava antes mesmo de ser pedida desculpa. E ao ver tudo isso, ela não se julga. Ela se acolhe. Ela se entende. Ela honra o caminho que percorreu, mesmo com os pés feridos de tanto insistir onde não era chão. Mas agora, ela é outra. Não porque o mundo mudou, mas porque ela se recusou a continuar se deixando para depois. Hoje, ela é tudo aquilo que precisou ter um dia. Ela é abrigo, é colo, é coragem, é presença, é verdade. Ela não espera mais um amor que a salve. Ela se salvou. E essa nova versão dela não grita mais. Ela impõe presença, não suplica. Ela traça limite. Não precisa mais dizer, olhe para mim, porque agora sua luz fala primeiro. Ela passou pela dor, sim, mas não parou nela. Transformou cada ferida em filtro, cada decepção em sabedoria, cada silêncio imposto em voz interior. E hoje, ela não precisa provar nada, porque quem a encontrar agora vai sentir a diferença. Ela é a mulher que voltou inteira de uma guerra que ninguém viu. E por isso, não se curva mais. Talvez você ainda esteja no meio do processo. Talvez ainda esteja tentando fechar uma porta que dói demais. Ou talvez já tenha dado esse passo e agora começa a se reconhecer em cada palavra que ouviu até aqui. De qualquer forma, há uma certeza que você precisa carregar. Você não precisa mais ser escolhida, porque você aprendeu a se escolher. E isso muda tudo. Se esse vídeo falou com o seu coração, compartilhe com alguém que também está no caminho de se reencontrar. E se hoje, mesmo em silêncio, você sentiu algo mudar aí dentro, você já sabe, esse foi o momento. Aquele que transforma tudo,